Isso é possível quando se levanta os olhos e vê os campos, as vidas que estão aí. Quando eu li hoje de manhã, eu falei assim, por quê? Tudo você deve falar o porquê. Por que eu devo levantar os meus olhos se os campos estão aqui? É assim ou não? O campo está aqui, olha lá o desenho. Onde está o campo? Está no céu? Não. Mas por que ele disse, levantai os vossos olhos? Porque a questão é espiritual e não material. E tudo que nós vamos fazer para o reino de Deus, você não deve olhar aqui e agora naquilo que está acontecendo. Por quê? Enquanto estamos aqui, o mundo espiritual que parece que é invisível, é muito mais real do que este momento que nós estamos vivendo aqui. Que é o que Deus está trabalhando em favor da tua casa, é o que os anjos estão trabalhando quando Deus manda uma bênção lá para a tua vida, é o céu se movendo para abençoar a mim e a você, é o mundo espiritual acontecendo, e quando tem uma batalha, você não precisa batalhar, porque Deus fala, aquietai-vos e sabei que eu sou teu Deus. Ele é o nosso Deus. Então aquieta o teu coração, fica bem tranquilo, respira fundo quando ficar tenso e fala, Jesus é muito bom. Amém? Deus é maravilhoso. Então quem quer ouvir mais uma palavra, não é uma palavra de admoestação, não é uma palavra de advertência, é uma palavra que Deus nos deixou para aprendermos como viver durante um ano inteirinho, como nós devemos nos proceder. E a Bíblia é cheia de ensinamentos, cheio de novidades, que talvez você não tenha lido ainda. Eu acabei no final deste ano de 2015, de ler a Bíblia pela 10ª vez, e a cada ano eu começo e vou até o final. E eu li pouco, conheço ainda pouquíssimo da Bíblia. Tem pastores aí que já leram 20 vezes, 30 vezes. Então eu quero agora fazer isso como um desafio para mim e para você. O ano 2016, leia a palavra, ore e continue buscando a Deus, porque vale a pena. Mesmo nesse mundo caótico como está, só vai suportar as últimas dores quem estiver preparado. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias. Apocalipse 3, verso 14. E eu escrevi lá no meu Face o tema da mensagem: não negocie com as coisas de Deus. Não negocie com aquilo que é de Deus. Meu irmão, a igreja não é negociável. Pode perguntar para o pastor Gladson se eu negociei alguma coisa com ele, ou ele comigo. Não tem essa de história de, eu vou passar o ponto. Já pensou? Só falta isso, né? Só falta. Existe? Passa o ponto? Misericórdia. Passa o ponto. Passa o ponto com as ovelhas e tudo. Porteira fechada. O sangue de Jesus tem poder, irmão. Repreenda isso aí em nome de Jesus. Não negocie. Vamos lá, verso 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabes o que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te de que de mim, isso é
Jesus falando para João Batista, que escreveu o Apocalipse. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. E ao que vencer, o que ele vai fazer? Lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Irmãos, quando eu meditei nesse texto, um dos versículos que me assustou profundamente foi Deus ter usado um termo, e era o termo que ele deu para o João escrever, era um termo que na época já era pesado falar esse tipo de coisa. Eu vou vomitar aquele que é morno da minha boca. Quando eu li isso, falei, pelo amor de Deus, Senhor, eu quero entrar no céu. E além de querer entrar no céu, eu nunca quero ser vomitado da tua boca. Ser vomitado pela boca de Deus é ser o quê? Colocado de lado. A Bíblia diz que quando houver o julgamento, vai ter lado, irmão. Esquerda e direita. Não estou falando de política, não. Esquerda e direita. Aqueles que estiverem do lado em que Deus falava, fique à minha direita, você entrará no reino do meu gozo. Fique à minha esquerda, para você será o juízo final. Ou seja, para você está guardado a morte eterna. Deus quer fazer isso com a gente? Não. Então nós vamos aprender aqui o que é que nós devemos fazer para não perder a nossa ligação com Deus, para não perder a nossa vida com Deus e perder a nossa salvação. Porque é muito sério, irmãos. A Bíblia diz que a salvação é alcançada com esforço. Eu tenho que me esforçar. A Bíblia diz que nós somos santos. Não aceite alguém dizer que você é um pecador lutando para ser santo. Não, você é um santo lutando contra o pecado. Amém ou não? Eu todo dia luto contra o pecado. E você? É uma batalha. Todos os dias vem o dia mau, vem as coisas que aparecem. E o inimigo, ele lança e lança para ver se alguém cai na cilada, ou cai na rede dele. Só que quem estiver firmado na palavra, firmado em Jesus, não vai negociar. Então eu quero dar, antes de chegar aqui na parte do texto que fala o que nós devemos fazer, eu quero contar alguns exemplos da Bíblia que não devemos seguir. Logicamente que são pessoas que eu escolhi, pessoas que negociaram a sua fé, e por incrível que pareça, aqui tem empresários, tem gente que tem empresas e negocia, mesmo quem não tem empresa, também faz negócios. Eu, quando vou comprar um carro, ou vou adquirir uma casa, ou vou adquirir uma roupa, não é? Nós estamos fazendo negócios todos os dias. Então,
esse negócio de fazer negócio, desculpa a redundância, mas esse negócio tem que tomar cuidado na hora de negociar. Até na hora que você for negociar qualquer bem, seja uma casa, seja um carro, uma bicicleta, um relógio, um óculos, tem que tomar cuidado. Por quê? Um negócio bom é quando é bom para um dos lados. É ou não? O negócio é bom quando ninguém leva vantagem. Sim ou não? Eu detesto quando alguém quer tirar vantagem de mim. Eu não gosto quando alguém quer tirar vantagem das coisas de Deus. Ah, pastor, eu posso ir para pregar na igreja aí, mas tanto de oferta. Isso é negócio. E eu não entro nesse negócio. Não, negativo. O que tem que se ver é o que agrada a Deus em primeiro lugar. Se você estiver agradando a Deus, 2016 vai ser tão tremendo na tua vida que você vai se surpreender e vai falar: Deus, como tu és bom, e eu não sabia como só podia ser muito melhor na minha vida. Porque depende muito mais de nós do que dele. A parte dele ele faz, ele cumpre do que fala, ele não volta atrás, ele é um Deus fiel, é um Deus que não muda, ele é um Deus do Velho Testamento, dele do Deus do Novo, é um Deus que pune, um Deus que não pune, um Deus que ama, um Deus que admoesta. O que ele disse aqui? Eu aconselho e eu disciplino a quem amo. Onde está isso? No Novo Testamento. Então ele disciplina ou não? É lógico. Se a pessoa sair da linha, se ela sair do caminho, ele tem que ir com o cajado dele. Ele tem que corrigir aquela pessoa. Então vamos lá em alguns personagens, eu quero falar rapidamente, para nós chegarmos no ponto da mensagem que diz o que nós devemos fazer. O primeiro que negociou, todo mundo já sabe, quem é? Adão. O que Adão fez? Ele aceitou o pecado de Eva, e não adianta vir com essa história de que a culpada é Eva ou o culpado é Adão. Porque eu já tentei pesquisar isso, irmãos. É muito difícil. Muito difícil. Você colocar a culpa todinha em Eva, porque ela foi a primeira a pegar do fruto e depois levou para Adão. Sabe por quê? Porque o pecado não está em ser o primeiro ou ser o último em praticar. O pecado está na intenção do coração. Então a intenção do coração de Eva foi comer aquele fruto, mesmo proibido, em desobediência. Mas Adão teve a sua participação também com o pecado, porque ele aceitou comer do mesmo fruto, que é o fruto que era proibido de comer. Então Adão, ele não deveria ter negociado. Eu não estou dizendo aqui que ele é o mais culpado do que Eva, ou Eva é mais culpada, mas que Adão teve uma participação maior nisso tudo, ele teve. Sabe por quê? O sacerdote, o homem, aquele que foi criado primeiro, foi o homem. Ele criou primeiro o homem, aí depois ele tirou o quê do homem? Quem é casado aqui? Dá uma olhada para a sua costela e fala: que costela linda. Deus pegou daquela costela e fez a mulher, o segundo ser, para Deus se relacionar, porque Deus não se relaciona com animais. Ele não fica conversando com um jumento, irmãos. Apesar de que tem na Bíblia homem que conversou com jumenta, vai fazer, não é não? Mas Deus não fica se comunicando com animais. Não, Deus se comunica com o homem. É que ele é racional. Ele criou o homem com liberdade de pensamento. Então você pode pensar. Se você pode pensar, lógico, você pode pensar coisas boas e coisas ruins. Então Deus, já sabendo disso, ele pega e coloca a árvore, propositalmente, ele coloca no meio do caminho. A árvore da vida... Não, aquela era a árvore da vida. Eu estou falando da árvore do conhecimento do bem e do mal. Da árvore da vida, todos nós vamos comer no céu. Quem quer comer dessa árvore, diga amém. Você quer chegar no céu?
Então dá um glória a Deus aí, irmão. Fala assim, eu vou chegar no céu. Eu quero encontrar todo mundo lá, você também, né, pastor? Nós vamos nos encontrar, aí vai ser um grande dia, né? Mas Adão negociou. Deus falou uma coisa, ele fez outra. Irmãos, é tão simples. Deus, ele pede coisas simples. Presta atenção. Gente, que bobeira que ele deu. Eu não sei se eu faria o mesmo, eu não estou aqui querendo julgar a atitude de Adão, mas não foi algo muito bobo que Deus pediu, não? Algo muito simples. Sabe por que eu acho simples? Porque ele disse, de todo o jardim poderás comer. Eu te dou o jardim inteiro, olha só, Adão, olha que maravilha, quantas árvores frutíferas, quantas coisas maravilhosas eu criei para você e a sua mulher, e agora vocês vão procriar e botar muito filho no mundo, e os crentes também que estão casados aí, não estão botando filho no mundo, por favor, bote filho no mundo, senão os muçulmanos vão avançar, gente. Os muçulmanos têm 6, 5, 4, 7 filhos. E agora os crentes estão querendo ter um. E aqui não é China, não. Aliás, Japão. Aqui não é Japão, não, gente. China mesmo, né? Que tinha proibido, agora voltou atrás. Né? Está ali uma grávida. Olha, veja que grávida linda, feliz ali. Ó. Albérico olhando para a costela dele. Olha só, gente. Quando Adão negociou, o que aconteceu com ele? Deus passou a mão na cabecinha dele e falou, meu filhinho, eu sei que você ficou com vontade de comer aquela fruta, até eu, para dizer a verdade. Aquela fruta devia ser muito gostosa, né, Adão? Eva experimentou e deu para você porque era muito boa, porque se fosse ruim, ela não teria entregado para você. A mulher é muito boa para a gente, sabia disso? Porque se ela experimenta algo ruim, ela não vai entregar para o homem, não. Ela faz a comida boa, não é não? Então ela preparou aquela salada de frutas. Pegou fruta de tudo quanto é árvore que tinha lá no jardim. Foi arrancando e botando na salada, cortando, picando, falando, eu vou cuidar do meu maridão com a salada de frutas no café da manhã. Quando de repente ela falou, opa, está faltando uma fruta aqui. Aliás, serpente diz, está faltando uma fruta aí. Ela falou, qual? Aquela da árvore ali, ó. Não, mas eu não posso tocar nela. Não, preocupa não, Eva. Isso aí vocês vão se tornar como Deus, vocês vão conhecer o bem e o mal. Qual o problema disso? O diabo sempre usa a mesma estratégia. Tem nada a ver, isso é normal. Então a coisinha que faz crente se dar mal. E quanta gente está se dando mal na vida diária. Entra ano, sai ano, a vida não rompe, as coisas não acontecem. Por quê? Adão negociou e perdeu o paraíso. Aí a gente pensa, problema dele. Não é um problema dele, gente. Porque o pecado dele gerou o pecado na humanidade. Por causa do pecado de Adão, o homem, a criança, ela herda, ela não nasce em pecado. Olha só, gente, há uma grande diferença, né? Porque criança não tem pecado, ela herda. Ou seja, aquilo está intrínseco no ser humano, ou seja, o pecado de Adão, aquilo de querer desobedecer, aquele negócio de rebeldia, isso fica intrínseco no ser humano, quando nasce. Aí depois a criança vai ser ensinada nos caminhos do Senhor, a não aceitar o pecado. Amém ou não? Por isso que a criança educada na igreja, quando você traz para a escola bíblica dominical, você está investindo no futuro espiritual do teu filho e da tua filha. Se eles falarem assim, vou dar um exemplo prático, hoje eu não vou à igreja, sabe o que você tem que falar? Igreja não é negociável. Você quer negociar outra coisa? Mas igreja eu não negocio. Aqui em casa, domingo de manhã e domingo à noite, é igreja, 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 igreja. Eu não aguento mais. Não tem problema, é inegociável.
Tem pai negociando com o filho. Se você for para a igreja, meu filho, eu aumento sua mesada. Se você for para a igreja, eu compro um iPad para você. Que negócio é esse? Não. Quando se fala inegociável, é porque não tem negócio. Não há troca. Negócio que eu estou falando não é de vender e comprar, não, é de troca. Então não troque nada na vida pela igreja. A igreja foi criada por Deus, não foi por pastores, mesmo que esse movimento aí diabólico de encontro dos ateus lá no Acre, não é, que foi feito com um jovem aí, jovenzinho, que é do PT, fez um movimento, e lá no palanque que eles colocaram, um cantor de rock queimou a Bíblia publicamente e começou a dizer barbaridades sobre os cristãos. E, irmãos, eu vou dar a resposta para um sujeito desse? Vou nada. Sabe por quê? Porque quem defende a Bíblia é o próprio Deus. Eu não preciso defender Jesus, eu não preciso defender a Bíblia, eu não preciso me defender, eu não preciso entrar em canal para dizer, nós somos maioria, ele é minoria, e não sei o quê. Não, irmãos, Deus é quem cuida de tudo, Ele é o dono de todas as coisas, Ele quem é o dono da Bíblia, então é Ele quem luta pela palavra dEle, e ninguém fica impune quando faz um negócio desse. Ninguém fica impune. Todos que debocharam de Deus passaram, não vou entrar nisso não, senão vai outra pregação. Mas todos que debocharam de Deus se deram mal. E esse rapaz, se ele não se arrepender, e esse cantor, se não se arrepender, eles vão se dar mal. Eu não quero o mal deles, pelo amor de Deus, de jeito nenhum. Eu quero que eles conheçam a verdade que liberta. Mas foram brincar com Deus, não é comigo que eles estão brigando, não é comigo que eles estão guerreando, eles procuraram a briga com quem eles não deviam procurar. Segundo exemplo, Abraão. Abraão, ele negociou a verdade. Por quê? Quando ele se aproxima de Faraó, e ali eram os filisteus, que odiavam judeus, e aí ele diz o seguinte, olha, ela é minha irmã. Ele não falou a verdade completa. O que ele disse? Meia verdade. Por quê? Realmente Sara era meia irmã dele. Então ele falou que era irmã, mas era esposa. E ele disse isso com medo de morrer, de Faraó matá-lo. Já pensou? Ele negociou a verdade. Ele poderia ter ficado sem a sua esposa, porque Faraó levou a mulher, e ele queria se deitar com ela. Mas numa noite antes, Deus aparece em sonhos para ele e diz, não toques nesta mulher, porque ela é mulher de Abraão. Eita Deus! Não adianta brincar com Deus, não adianta inventar historinha, meias verdades, não, é a verdade, é verdade que liberta. Então, meu irmão, não importa o que doer para alguém que doer, seja na família, no trabalho, na igreja, onde for, fale a verdade, porque a verdade prevalece e a mentira derruba. O que aconteceu com Abraão? Quase ele perdeu a sua mulher. Só não perdeu porque Deus falou para Faraó não tocar nela, mas ele ia. Terceiro exemplo, Moisés. Moisés estava lá no cativeiro junto com todos o povo de Israel. 430 anos. Muito tempo, é ou não? E escravos, hein? Escravos. E aí, Moisés foi chamado para libertar o povo. O que é libertar o povo? É fazer aquilo que Deus mandar. Olha, você vai fazer assim, assado. Aí ele, como? Você vai sair com o povo para adorar.
e depois você volta. E eu vou endurecendo o coração de Faraó, até que eu vou mandando as pragas. Na última praga, ele vai liberar todo mundo, e vocês vão levar tudo que vocês têm, porque onde vocês forem, eu vou prosperá-los. Então eles ficaram tão ricos, irmãos, que eles levaram tantas coisas, que depois que eles saíram, é que o povo sentiu falta. Eles chegaram para o Faraó e falaram assim: olha, agora você deixou eles irem, e nós ficamos aqui, ó. Eles levaram os bois, as vacas, tudo, eles saíram ricos. Aí Faraó fica enfurecido e manda ir atrás. Moisés atravessa o mar como? Encostou no mar e as águas se abriram. Atravessaram. Do outro lado, todo mundo sabe, Miriam dançou, cantou, todo mundo alegre. Oba, vencemos, chegamos. Agora caminhar para onde? Para a terra de Canaã. Era o desafio de Moisés, andar pelo deserto e levar esse povo, que é um povo, que era já um povo reclamão. Aí ele está caminhando pelo deserto, e o povo, estamos com sede, estamos com fome, queremos carne. Aí Deus manda codornizes, queremos água. Aí Deus falou para ele, para Moisés: Moisés, vai lá e toca na rocha, e fala para a rocha que vai sair água. Aí Moisés, por um simples ato, olha só como é sério, são sérias as coisas de Deus. Por isso que esta mensagem é para nós aprendermos a não negociar nenhuma unha. Moisés, quando saiu, ele disse que para Faraó: Faraó, olha, deixa isso, deixa aquilo, deixa aí. Ele falou: olha, vou embora e não vai ficar nenhuma unha. O que ele estava querendo dizer isso? Não é negociável, sai todo mundo ou não sai nada. Aí quando eles saem com tudo, não fica nenhuma unha, foram embora. Mas Moisés, por um simples ato, ao invés de falar para a rocha, ele toca 2 vezes. E porque ele tocou, não fez da maneira que Deus mandou, Deus falou assim: agora você sobe no monte Isla, obrigado, amor. Sobe no monte Isla, e lá você vai avistar a terra. Gente, eu fico imaginando Moisés, que teve todo esse trabalho de 430 anos, não, 430 não, né? Ele pegou só os últimos anos lá de cativeiro. Tirar o povo do cativeiro, atravessar o mar, acontecer tantas coisas no deserto, maná, as nuvens, o fogo, tanto milagre Deus fazendo. Aí agora o homem de Deus, que Deus tinha uma intimidade com ele, e ele com Deus, só podia olhar Canaã, mas não podia entrar. Irmãos, você quer ficar só olhando quem vai subir para o céu, ou você quer subir? Pode falar alto. Eu pensei que você queria só ver. Porque vai ser um espetáculo. Vai ser o maior espetáculo da terra. Não vai haver nenhum outro espetáculo depois desse. E nem houve antes, nem haverá. Todo espetáculo que já fizeram em cinema, em qualquer. Não vai haver, nem Spielberg não saberia descrever o que vai acontecer nesse dia, quando os céus se abrirão num pergaminho e a igreja vai subindo. Cadê? A terra ficou lá embaixo, eu estou entrando no céu! Me dá até arrepio, porque vai ser algo estrondoso e de numa tecnologia espiritual que nada dessa tecnologia aqui conhece. Vai ser de algo tão maravilhoso e lindo que nós vamos ficar assim, que maravilha. E ainda tem mais, hein, irmão? Você não vai subir com esse corpinho, não. Aí eu falo: oh, glória a Deus, eu não vou ter barriga lá. Não vou precisar fazer regime lá. Oh, maravilha de Deus. Vou poder comer de tudo
tudo na mesa do Senhor e não engordar. Aí eu falo com a minha neta, ela, como com o meu netinho, eu gosto muito de contar historinhas para eles. Vou abrir um parentezinho aqui. Aí contei uma historinha que ele ficava assim, continua vovô. E aí eu tinha que inventar mais coisa. Aí lá pelas tantas eu falei assim, e chegou um momento em que o homem não deu mais conta e ele teve que buscar em Deus, meu filho. Aí ele descobriu que só Deus cria o mundo, e é Ele que vai acabar com este mundo. E quando Ele acabar com este mundo, Ele vai levar os escolhidos, os crentes, esses que são chamados de doidos, esses que dão glória a Deus e aleluia, esses que pulam na presença dEle, esses que ficam pedindo Jesus, 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 esses aí vão subir, e quando chegar lá, vão voar. Aí ele... Ué, vamos voar igual anjo, vovô? Falei, não, vamos voar muito melhor. Não, vamos voar muito melhor do que anjo. Nós vamos atravessar lugares assim, ó, como um corpo transcendente. Então não é esse corpo, não. Nós vamos receber um corpo glorificado, diz a palavra de Deus. Eu sonho com isso. Não que eu queira ir hoje, né? Mas eu sonho. Você também não quer, não. Você riu de mim, mas você também não quer. É a única fila que ninguém fura. Aí Abraão negociou essa verdade e Moisés, ao invés de falar, tocou. E o que aconteceu? Ele perdeu o privilégio de entrar na terra de Canaã. Quarto exemplo, Sansão. Esse aqui escolhido desde a época do ventre da mãe. Zanireato. Ele não podia fazer 3 coisas. Ele não podia colocar bebida forte na sua boca. Ele não podia cortar os seus cabelos, e ele não podia tocar em coisa imunda. Irmãos, faz uma pergunta para mim bem alto. O que ele fez? As 3 coisas. Bobinho da Silva. É inegociável o cabelo. É inegociável a bebida, é inegociável tocar em coisas imundas. Então nisso aqui eu não negocio. Toca, não toca. Não, eu não toco, porque Deus mandou não tocar. Não vai acontecer nada. Vai, porque se Deus falou para não tocar, vai acontecer alguma coisa. Aí o que aconteceu? Ele fez as 3 coisas. Por último, deixou aquela Dalila. Eu ia falar uma palavra aqui dela, mas deixa para lá. O que essa mulher era? Meu Deus, misericórdia. Que Deus livre os cristãos de uma Dalila. Aí Dalila conseguiu conquistar o coração daquele cara. Um homem que tinha e conhecia os planos de Deus para ele. Destruir o povo filisteu. Com uma queixada de burro, de jumento, ele mata 1000 homens. Eita, sujeito forte, batalhador. Devia ser bonitão, né não? Aquele cabelão. Aí, ele entrega todo o segredo para Dalila e, por último, cortou. O que aconteceu com ele? Virou um bobo da corte. É levado por um menino, uma criança, aproximadamente 11 anos, passeando com Sansão, assim, ó, no pátio. Estava ali, ó, o templo de Dagon, e Sansão pediu para o menino segurar na mão dele, e estava lá. E todo mundo lá gozando dele, porque ele estava o quê? Cego. Perdeu a sua visão. Aí, ele se arrepende, e diz para Deus, Senhor, me dê uma última chance. Deixa eu chegar lá no templo de Dagon, para eu destruir com aquele povo que está lá adorando Dagon. Aí Deus falou, tá bom, mas a sua visão não vai voltar. Aí ele pede para o menino levar ele até lá e mostrar onde tinham 2 colunas fortes, que sustentavam aquele templo. Ele coloca a mão em uma, você conhece a história, quem vem na escola dominical, até a minha netinha, o meu netinho, sabem de toda a história de Sansão. O que ele faz? O Espírito Santo voltou ali, deu força de novo para ele, ele derruba. Mas o que acontece? Morre lá mais de 4.000 pessoas e morre também Sansão. Que vida, né? Gente, que coisa. Quem estava aqui hoje de manhã? Levanta a mão aí. Amém.
Eu fui muito edificado com a palavra hoje de manhã. Muito. Palavra abençoada sobre o rei Uzias. A gente começa bem e vai pisar na bola no meio do caminho. Pelo amor de Deus. Não negocia, não. Não negocia. Davi negociou os padrões de Deus. Pelo quê? Pelo adultério. Ele era um guerreiro, ganhava todas as batalhas, ele não perdia nenhuma. Ele tinha soldados fortes e bons, mas ele era um excelente líder. Ele sabia liderar, o povo amava, chegava quase a idolatrar Davi. Mas um dia, ele resolve mandar o exército dele lá para lutar e ele resolve ficar no seu palácio. E ele passeando pela varanda do seu palácio, ele avista uma mulher nua, Betseba, mulher do seu comandante Urias. Aquele homem fiel que ficou ao lado dele, está até passando aí, né, a série Davi. Irmãos, faça como minha mãe, assistiu os 10 mandamentos, mas ela leu tudo, e ela sabe tudo que estava de errado lá naquele negócio. Que é bom assistir? É, mas pesquisa. E ela, com o rei Davi, ela está pesquisando também. E ela sabe, isso aqui não está na Bíblia. Aquilo ali está. Isso aqui não está, aquilo está. Então Davi negociou o quê? As coisas, aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, o quê? Ser santo, ser puro, Davi. E foi isso que ele acabou ensinando para Sansão, para Salomão. Ele falou, Salomão, olha, busque a Deus em todo o tempo, meu filho. Não se desvie dos caminhos do Senhor. Não foi esse ensinamento de Davi para Salomão? Porque ele aprendeu, ele se arrependeu. Mas ele teve consequências com o pecado, com o negócio que ele fez. Ele adulterou com Betseba, mandou matar Urias, né, mandou botar ele na frente da batalha, perdeu a batalha, rei Urias, o soldado Urias morreu. E aí, o que acontece? Ele, para acalmar a sua consciência, e aí vai um alerta. Não adianta acalmar consciência depois que peca. A única coisa que resolve é arrependimento. Aí ele tenta acalmar e resolver as questões, humanamente falando. Eu acho que eu vou casar com ela, porque assim eu resolvo a questão. De jeito nenhum. Tem gente que adultera, larga a mulher e fala assim, eu pequei, mas para eu corrigir isso aí, eu tenho que casar com essa mulher. Não. Para consertar tem que voltar para a mulher. Aí, o que ele faz? Casa com ela, engravida ela, e o menino morre. Olha a consequência do pecado. Olha a consequência de negociar os padrões de Deus. Agora vamos no Novo Testamento, que eu quero dar 2 exemplos rapidamente. Judas. Judas era o que de Jesus? Discípulo, o que mais? Tesoureiro, irmãos. Tesoureiro. Quando você coloca um tesoureiro na sua empresa, você coloca uma pessoa de confiança ou pega na rua qualquer um? É lógico. Vai mexer com dinheiro. E o dinheiro que eles recebem é dinheiro de ofertas. E o dinheiro de oferta é dinheiro santo. É de Deus. Quando você coloca, não é naquela caixona não, que ali é pedido, né? Quando você traz a sua oferta, ou coloca o seu dízimo lá no gasofilaço, aquilo não te pertence mais. É de quem aquilo? É de Deus. Mas tem o pastor, tem a diretoria. Tem, mas quem vai prestar contas de tudo isso é ele, não é você. Porque você entregou. Agora tem gente que fica acompanhando, né? Pastor, o que você fez com o meu dízimo? Pastor, por que você comprou esse negócio? Não vou dar dízimo. Você comprou isso aqui? Que coisa, eu não estava querendo isso para a igreja, não estava precisando. Por quê? Não vou dar meu dízimo, não. Eu vou dar em outra igreja que faz outra coisa. Dízimo não é nosso, é de Deus. E para que ficar
me perguntando o que está fazendo. Não se preocupe, se não é teu e é de Deus, quem é que vai cuidar? É Ele. Amém ou não? Aí Judas cuidava das finanças, cuidava muito bem. A Bíblia não relata que ele tirava dinheiro, e não deveria tirar mesmo, mas infelizmente ele negociou a sua pretensa devoção em Cristo por uma troca de quanto? Por 30 moedas de prata. 30 moedinhas, não é muito, gente, naquela época. 30 moedinhas de prata que jogaram assim na frente dele. Tome aí seu dinheiro. Aí pronto, ele já tinha negociado, já tinha se vendido. E o que acontece com Judas? Ele não se arrepende, sente apenas um remorso, e aí vai se enforcar. Agora, esse último exemplo, ele é muito... Aliás, eu queria falar esse e somente mais um. Eu tenho mais uns 2 minutinhos ali. Ananias e Safira. Quem conhece aí Ananias? Vocês conhecem Ananias aí? Ah, eu não quero conhecer Ananias, não. Quem conhece Safira? Quem conhece a história deles? Você está esperto, hein? Ê, povo esperto. Ninguém quer ser amigo de Ananias e Safira. Por que será, hein? Esses dois era o critério, era o costume da igreja primitiva. Fazer sabe o quê? Todos os membros daquela comunidade vendiam as suas propriedades, e isso foi feito uma vez, tá? A Bíblia não fala que era toda vez, não. Venderam e chegaram a depositaram lá nos pés dos apóstolos. Quem é que estava em pé esperando lá? Adivinha quem? Pedrão. Deus botou logo Pedro. Vão se dar mal com Pedro. Aí Pedro ficou em pé esperando. Aí um ia lá e depositava. Ó, está aqui a venda da minha chácara. Está aqui a venda da minha casa. Depositava. Aí chega Ananias. Está aqui, Pedro, a venda da minha fazenda. Ele, opa, Ananias, espera um pouquinho. Na frente da igreja. Por que você está mentindo para o Espírito Santo de Deus? Você acha que pode mentir para o Espírito Santo de Deus e ficar impune? Na hora que ele disse isso, o que aconteceu com Ananias? Morreu na frente da igreja, gente. Que situação! Já pensou se fosse hoje, hein? Os dizimistas, por favor, venham à frente. Aí vem o dizimista. Faz fila aí, dízimo. Aí está lá, colocando dízimo. Aí Pedrão fala assim, opa, calma aí. Você não está dando dízimo não, meu filho. Como que você sabe? Porque o Espírito Santo me revelou que esse mês, o mês passado você deixou de dar, o outro mês também, e agora você está querendo botar aí, e não é 10% do que você ganha. Isso aí é oferta, não é dízimo. Então volta e entrega como oferta, não como dízimo. E aí de repente ele, puf, caiu morto. Hã? Misericórdia, né? Por isso que nem dízimo deve ser negociável, nem oferta deve ser negociável. A Bíblia diz para não chegarmos de mãos vazias. Mãos vazias, irmãos, não é boca vazia, não é cabeça vazia, não sem não, é bolso vazio. Não, mão vazia. Mão vazia é o quê? Sem din-din na mão. Ai, pastor, eu não tenho todo domingo para ter din-din na mão, mas tem todo dia para comprar alguma coisa para tua casa, tem todo dia para pagar as suas contas, está aparecendo dinheiro, e aí você tem mais para dar. É inegociável. Ananias expirou ali na hora, e aí aparece, não, calma aí,
Olha a cena. Pedro chega e fala assim, recolhe o corpo de Ananias rapidinho. Mas por que, Pedro? Não, vem a mulher aí, eu quero ver se ela vai contar a verdade, eu vou dar uma oportunidade a ela. Porque se ela vê o marido morto, ela vai contar a verdade. Não é isso que eu quero que ela seja sincera. Tá bom, tiraram o corpo de Ananias. Entra Safira. Pedro, está aqui o dinheiro da nossa fazenda. Ananias não deixou aqui o dinheiro da nossa fazenda? Não, senhora. Ué, como assim? Ué, vocês negociaram. Por que você não me contou? Eu estou te dando a oportunidade de você corrigir. Ela, pois é. Aí, pois é? Vai acontecer o mesmo que aconteceu com teu marido, vai acontecer contigo. Puf! Recolhe o corpo de Safira. Tudo na Bíblia é inegociável. Grandes coisas Deus tem para você, se você não negociar as coisas dEle. O que está na Bíblia é para ser obedecido, é para ser vivido com intensidade. Quando eu estou devolvendo o meu dízimo, eu dou alegre, contente, há 34 anos. Sabe por quê? Esse dinheiro não me pertence. E 90% com Deus é muito mais próspero do que 100% sem Deus. E eu provo isso para colegas meus do trabalho, para crente que não dá dízimo. A matemática de Deus não é igual à nossa. Eu estou desempregado, estou frito e mal pago. Está mal pago, mas frito não está. Por quê? Porque se não negociar as coisas de Deus, Deus vai fazer você prosperar. E agora vamos lá no texto, pega a sua Bíblia e vamos ver o que nós temos que fazer. 4 minutinhos aí eu termino. Olha só. Você que diz que está rico, e de nada tem falta, não sabe o que é desgraçado, miserável, pobre, segue nu. Então tem gente que está achando que está com a bola toda, mas não está. Se estiver negociando com Deus, as coisas de Deus, ele pode ser rico, ele pode ser bem de saúde, ele pode ter um casamento ali abençoado, pode ser... Mas ele não entra no céu, gente. Isso aí é inegociável. Deus não negocia. Deus não vai chegar no finalzinho e falar assim, bota suas contas em dia, eu te dou um descontão, igual alguns bancos fazem. Vamos negociar a sua dívida, né? Tem gente, advogado, que até negocia dívida aí, de multa, negocia dívidas no banco. Vamos lá negociar. Deus não vai chegar para crente e falar assim, você quer negociar? Calma aí, quanto você deve aí? Deus... Eu fiquei uns 2 anos sem dar dízimo, sabe como é que é, né? O senhor sabe, o senhor conhece a minha vida, sabe como é que está difícil? Olha a crise do Brasil, difícil. Meu filho, não tinha nem um dinheirinho que aparecia. Deus, aparecia às vezes R$100, às vezes aparecia 50, tinha semana que era só 20. E você não podia dar R$2 daquele dízimo, daqueles 20. Não podia dar 10 daqueles 100 ou 5 daqueles 50. Deus, vamos dizer muito pouquinho para botar ali. Aí Deus vai negociar? Negativo. Ele vai falar assim, ei, servo mau, infiel. Tem jeito, é Bíblia. Estou inventando aqui. Estou, pastores. Estou, gente. Estou inventando. Estou pregando Bíblia. Estou falando de quem negociou. Estou falando de quem tratou, fez troca. Trocou, se danou. O que vai fazer? Se você, 2015, trocou alguma coisa, ainda está tempo. Está começando o ano. Gente, Deus é um Deus maravilhoso, Ele fez isso com Davi. Davi, ainda vou te dar chance, meu filho. Você matou, pegou a mulher do outro,
Adulterou, eita, mas você fez coisa, hein? Até embebedou o cara lá para querer tapear ele ir dormir com a mulher e achar que o filho era dele. Olha quanto engano, quanta mentira. E um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro, e vive aquela vida embolada. Deus me livre, eu detesto bagunça, gente. Quanto mais vida bagunçada pelo pecado, e misericórdia eu quero. Então eu nunca negociei, não vou negociar minha fé, não vou negociar a Bíblia é a Bíblia. Eu vou pregar a Bíblia. Se a pessoa não gostar, problema dele, porque a Bíblia fala assim, aconselho-te. Olha o que Deus está falando aqui. Escreve aí, Pedrão. João, escreve aí, João. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças. De onde vem essa riqueza? Compre de mim, olha lá. Olha onde está o seu tesouro, para que te enriqueça, vistas de vestes brancas, ou seja, pureza, santidade. Aí tem gente que fala assim, é impossível viver santo. Irmãos, quem quer viver uma vida de santidade, ele luta contra aquilo que persegue ele, e fala, eu vou renegar isso na minha vida, porque isso não faz parte de mim, eu sou um filho de Deus, comprado e lavado pelo sangue de Jesus, então isso aqui não me pertence, eu não vou mais praticar isso. É possível viver uma vida santa. Aí você fala assim, e você, pastor, não peca? Não! Eu não peco, porque se eu pecar, eu sei que eu vou perder a minha comunhão com Deus. E isso eu não quero perder, porque isso é inegociável. Eu vivo uma vida santa ao lado da minha esposa e da minha família. E procuro viver essa vida santa e pura e reta e íntegra, agradando a Ele e agradando a quem estiver do meu lado. Agora, tem gente que até que nem se agrada com tudo na nossa vida. Aí ele diz, aconselho-te de mim que compres ouro provado pelo fogo, para que te enriqueças, vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. O que ele está dizendo aqui? Para que não apareçam os teus pecados. E o que faz apagar o pecado? Santidade. Arrependimento. Ah, pastor, nenhuma mentirinha. Meu irmão, eu não conto nenhuma mentira. Se tiver que doer, eu conto a verdade. Ah, mas só não dá uma floreada? Também não. Se doer, eu conto a verdade. Porque é inegociável para mim a verdade. É inegociável para mim. E deve ser para todos nós. A igreja está enfraquecendo porque ela está negociando. Estou falando dessa igreja, estou falando da igreja no Brasil. No mundo, a igreja evangélica está tão fraca na Europa, que os muçulmanos estão invadindo. E sabe o que eu li hoje? Que muçulmano não tem medo dos Estados Unidos, não tem medo da Europa, mas sabe de que eles têm medo? De Israel. Sabe por quê, irmãos? Eu vou profetizar a tua vida. Você é o povo de Israel. Eu sou o povo de Israel. Sabe por que eles têm medo do cristão, daquele que foi comprado pelo sangue de Jesus? Porque este não perde batalha. Este tem vitória na sua vida. Eita, glória a Deus. Glorifica a Deus. Porque Ele é tremendo, Ele dá vitória, Ele comprou a tua vida, não foi para negociar, Ele não negocia a tua vida, Ele não fala, toma diabo, toma, não, Ele não negociou com, pastor, e a história lá de Jó, Ele negociou, Ele não negociou, Ele simplesmente falou assim, Satanás, você não conhece o meu filho. Onde você está? Eu estava passando pela terra e vi lá, Jó, tal. Ele está assim, porque ele é rico, ele tem bens, ele tem mulher, tem um monte de coisa, tá? Você pode tocar em tudo, menos na vida dele. Olha só, toca, vai lá. Se
Vai ficar doente? Ele vai continuar me glorificando. Ele vai perder tudo? Ele vai continuar me glorificando. Sabe por quê? Porque a riqueza dele não está nos bens desta terra. Está em mim, ô diabo. Então cai fora, meu filho. Porque você já perdeu a batalha. Ali foi a maior prova de Deus. De que nada pode ser negociável. Jó não negociou. E ele venceu. E ficou muito mais rico do que da primeira vez. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. O que nós devemos fazer? Ser zeloso e arrepende-te. Meu irmão, agora é a hora de você fechar os seus olhos. É você e Deus. Você e Ele. Eu não conheço toda a sua história, conheço a história de alguns aqui. Não conheço e não sei o que você tem feito dia a dia. Não sei se você pecou nesse ano 2015. Não sei se você caiu em pecado e ainda não conseguiu se levantar. Também não precisa falar para mim, porque Deus sabe. Mas você deve refletir agora. Deve refletir. Sabe por quê? Quando eu falo assim, eu não peco. Por quê? Eu sou santo, lutando contra o pecado. Então eu luto todo dia. O diabo aparece com um negócio, eu falo para ele, não, a minha salvação é mais importante. Quando ele aparece com outra oferta, eu digo, não, porque a minha salvação é mais importante. Essa terra é passageira, 80, 90, 100 anos, mas a minha eternidade vale muito mais do que qualquer besterol daqui desta terra. Então não adianta. Tenho pregado em algumas igrejas, e eu não cobro oferta, não falo de oferta, não peço. A igreja foi lá, gasolina. Eu falei, não, mas não precisa da gasolina, não precisa. Aí ele, não, o pastor mandou entregar para o senhor. Eu falei, tá bom, se o pastor mandou entregar. A oferta é a oferta. R$50. Botei no bolso. 30, né? R$30. Botei no bolso. E depois botei gasolina no carro. A oferta foi para quê? Para gasolina. Eu não podia fazer outra coisa com a oferta, irmãos. É tudo na vida inegociável. Ou a gente segue esses princípios, esses padrões de Deus, ou então a gente perde a nossa vida com Deus. O que está em jogo aqui é teu futuro, é a tua vida nesse ano de 2016. O que você vai fazer a respeito? Porque Deus já fez. Deus já está disposto a fazer qualquer coisa por você. Além de ter enviado o seu Filho para te salvar e me salvar. Ele ainda está disposto de cuidar de você, de te amar, de te abraçar, de te libertar, de livrar dos perigos, de todo mal, livrar de enfermidade, curar, abençoar a sua família, abençoar as finanças, abençoar o emprego. Ele está disposto a tudo isso. Eu estou agora ministrando, né? Mais 5 minutos só, pastor? Porque se não tiver mais 5 minutos, aí eu vou dizer que não dá realmente para eu orar, não é? Mas eu quero orar. Sabe por quê? Olha só. Ele repreende e castiga a quantos ama. Irmãos, vocês sabem que eu já pequei muito. Já pequei como crente, já pequei como pastor. Mas eu agora não peco. Por quê? Essa mensagem, irmãos, é para eu não ser repreendido mais por Deus. Para eu não receber mais. Deus não precisa ficar toda hora, ó meu filho, não faz isso, não faz aquilo. Não, eu já sei o que eu não posso fazer. E você também já sabe. Sim ou não? Você já sabe. Não adianta falar assim, pastor, eu pequei sem saber. Sabe aquele deslize que dá assim, e a gente dá um deslize sem perceber? Mentira do diabo isso. Ninguém dá um deslize, ninguém peca sem saber que está pecando. Todo mundo quando peca sabe que está pecando. Mas ele diz aqui, eu estou à porta e bato. Ele está dando uma chance. Ele está dando uma oportunidade de conserto. Para esta igreja de Laodiceia. Foi a última carta que ele escreveu, a 7ª igreja. E foi a pior delas. Você nunca vai ver alguém colocando Igreja Batista de Laodiceia. Ninguém.
Mas Igreja Batista Filadélfia todo mundo bota, que foi a melhor, né? Então, nesse instante, de olhos fechados, pense comigo nisso. Se você ouvir a sua voz, dê ouvido ao Espírito Santo, abra a porta do seu coração, deixe Ele entrar na sua vida, deixe Ele entrar no teu coração e na tua família, e Ele vai cear contigo, e você com Ele. Sabe o que quer dizer isso? A comunhão vai voltar, a intimidade vai voltar, e a intimidade com Davi voltou, porque lá no Salmo 51 ele se arrepende profundamente, e ele pede para Deus: não retires de mim o teu Espírito, não retires de mim a tua salvação. Olha só como a salvação pode perder. Não retire de mim a tua salvação. E Deus não retirou, perdoou ele, o amou, cuidou dele, e Davi se tornou, foi o melhor rei que Israel já teve. E você pode ser o melhor crente neste ano. Você pode fazer as melhores coisas neste ano. E você pode ser o melhor marido, o melhor pai, o melhor irmão, o melhor tio, o melhor avô, o melhor esposa, o melhor filho, o melhor profissional, o melhor funcionário. Você pode ser melhor em tudo. Sabe por quê? Porque Deus colocou em nós espírito de excelência, como teve Daniel. Daniel tinha o espírito de excelência. Quando um grupo vem tocar aqui, louvar a Deus, eles não vêm tocar, eles vêm adorar. E a adoração é em excelência. É para Deus, não é para você, para mim, é para Ele. Amém? Então, se alguém de olhos fechados quer abrir o coração nesta noite e desejar fazer um concerto com Ele, para Deus, a partir de hoje: Senhor, eu quero me consertar. Ele está dando essa oportunidade, batendo na tua porta, batendo na porta. Ouça a voz dele, não a minha. É Deus falando contigo, é Ele falando. Não negocie, meu filho, e eu cuidarei de todas as outras coisas. E se você quer entregar o teu coração para Jesus, faça um sinal com a tua mão. Você que nunca entregou, mas entregar de verdade. Não é para a igreja, para a religião, não é para pastor, não. É para Jesus, que é o Senhor. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, faça um sinal com a sua mão. Eu vou entender que você quer entregar a sua vida para Ele, que Ele quer te salvar. Amém. Deus abençoe você. Mais alguém? Levante bem alto a sua mão para que eu possa ver. Amém. Deus abençoe, meu jovem. Deus abençoe, meu jovem. Mais alguém? Há tempo ainda. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Mais alguém? Quem já levantou pode abaixar. Deus está dando oportunidades aqui. Então levante a sua mão e faça um concerto e fala: agora nós somos amigos e andaremos um com o outro, e eu com o Senhor, e eu vou obedecer a tua voz e a tua palavra. Alguém no nosso meio que já caminhou, mas por algum momento da vida, alguma coisa aconteceu, se desviou, não estava vindo na igreja, esfriou espiritualmente, sabe? Isso acontece, pode acontecer. Mas se você quer voltar hoje, levante a sua mão. Se você quer reconciliar, amém. Deus abençoe. Há uma grande festa. Deus abençoe, jovem. Deus abençoe. Ali atrás também a outra jovem. Olha quanta reconciliação. Isto é festa nos céus, quando alguém volta para os braços do Pai. 2016 será tremendo na tua vida. Será maravilhoso. E agora, quero convidar você a dar um passo de fé, chamar o pastor Gladys, que ele vai orar pela tua vida, ele vai te abraçar. Quem estiver ao lado desta pessoa que levantou a mão, venha com ela até aqui. A jovem, traga o jovem ali, a jovem ali, quem está do lado pode trazê-la, lá atrás também, quem estiver com ele, venha, pode trazer, venha, porque você está junto.
você está trazendo esta pessoa aqui a reconciliação. Quem está se reconciliando, traga esta pessoa para se reconciliar e voltar para os braços do Pai. Isso é lindo, isso agrada o coração de Deus. Aí essa jovem que levantou rapidamente a mão ali, a sede e a vontade dela de voltar, como Davi, que voltou e consertou e viveu uma vida plena. É isso que Deus tem para você e para mim, uma vida plena, cheio de abundância. Vai ter dificuldade? Vai. Mas na hora da dificuldade, aquele que te salva, aquele que te guarda, ele vai estar contigo caminhando todos os dias da tua vida. Há mais alguém? Pode sair do seu lugar. Ainda há tempo. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entrar na guerra, peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.